Olá, colega da Sou Mais Pop. Estamos aqui para mais um programa de xadrez, o esporte que eu tanto gosto e que eu espero que os que assistam gostem também ou venham a gostar dele. Última aula, ou melhor, último programa nosso, nós só faltou falar desta peça, né? Então tá aqui, cavalo preto, cavalo branco e os movimentos que ele faz. Eu disse que eu ia passar uma espécie de um jogo que chama o movimento do cavalo, o passeio do cavalo, ou até o problema do cavalo, né, que é um problema matemático, que foi estudado por muitos matemáticos, entre os quais o Leonhard Euler, que foi um matemático suíço do século XVIII, um dos maiores do mundo, e que estudou nada menos do que os lados e as diagonais e vértices dos poliedros, e ele que descobriu assim a fórmula para desenvolveu a fórmula para saber o quanto que tem em cada poliedro, independente do tamanho dos lados e dos vértices que ele tem. E no jogo do cavalo, que eu vou colocar aqui para vocês, ou passeio do cavalo, em primeiro lugar, para que serve estudar o passeio do cavalo? Quando, quando ensinamos xadrez, principalmente para crianças, mesmo aquelas que não estão alfabetizadas ainda, nós dizemos que o cavalo ele anda em L. Aí você vai falar de L para criança, obviamente que você tem que mostrar um L maiúsculo, né? Para ele saber o que, que é, tá? Então você diz assim para ele, ó, a partir da posição que ele está, você conta a própria posição, um, dois, três e vira. Tudo bem? Então, se ele tiver aqui, pode ser 1, 2, 3 e vira. Ou, se ele tiver voltando aqui, 1, 2, 3, sobe, 1, 2, 3, desce. E assim que a gente vai ensinando xadrez para as crianças. E para que eles possam estudar, esse passeio do cavalo, ele consiste no seguinte. Você coloca a peça num tabuleiro vazio. E o cavalo, ele precisa passar por todas as casas sem voltar para as casas que ele estava. Por exemplo, ele não pode vir aqui e voltar aqui, ou mesmo que ele estiver aqui, vir aqui e aí ele vai fazendo passeio e tal, e de repente ele tem que voltar aqui ou nas casas que ele passou. Então, consiste em passar em todas as casas do tabuleiro, nas 64 casas, sem que ele volte, justamente para poder estudar os movimentos e saber da importância que o cavalo tem na abrangência de todas as casas, certo? Então vamos lá. Primeiro, é um jogo, obviamente, é uma brincadeira para quem quiser testar, né? É fácil de vocês verem, por exemplo, nos sites da internet, ou mesmo em vídeos que existem, até explicando e mostrando que existe solução para esse problema, mas desde que ele foi apresentado no século XVI, até ele realmente ter a resposta dele somente um século e meio depois, então quer dizer que alguém ficou estudando numa época em que não tinha tantas informações que nem hoje, como a internet e muito mais, tá? Mas vamos lá, por que que a gente coloca assim? O passeio, então, vocês entenderam, ele vai passar por todas as casas do tabuleiro, tá? Sem voltar à mesma casa e tendo que alcançar todas as 64. É assim que funciona. Existe resposta, tudo bem? E faz com que o pessoal, quem está aprendendo principalmente a jogar xadrez, perceba a abrangência que tem essa única peça aqui. Por exemplo, coloquei ela numa casa central aqui, na casa, na coordenada D5. E aí eu vou falar para vocês assim, o cavalo ele consegue aqui alcançar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casas. Olha a posição do tabuleiro, as posições, ou seja, o quanto que o cavalo ele é abrangente aqui, tudo bem? Então o cavalo ele tem essa função realmente dele ocupar várias casas. Agora vamos dizer que eu coloco este outro cavalo aqui ou aqui mesmo, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. Tá praticamente um defendendo o outro aqui, porque são da mesma cor, né? Os dois cavalos pretos, tá?
praticamente, esses dois caras aqui, essas duas peças, eles ocupam quase que o tabuleiro total, tudo bem? Então, nessa posição que eles estão aqui. Então, ao mesmo tempo que eles estão numa posição de defesa, eles estão também atacando as outras casas, tudo bem? Então, assim, todas as peças têm os seus valores, todas têm as suas estratégias, só que um cavalo, principalmente em final de partida, ele acaba sendo aquilo que é chamado de imprevisível, porque de repente um cavalo, só colocando aqui, vamos ver, um rei, uma dama e uma torre aqui no final, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, o rei branco não está sendo atacado por nenhuma das duas, certo? Aqui, neste caso, a dama branca também não está sendo atacada por nenhum dos dois cavalos, certo? Então, vamos lá. A torre aqui, ela também, por enquanto, não está sendo atacada. Supondo que seja a vez das pretas jogarem, se esse cavalo ele se movimenta do F4, da posição F4 que ele está, tá? Para a posição E6, olha o L aqui, ó. 1, 2, 3, virei para a esquerda, tudo bem? Ele está dando um cheque triplo nessa situação, certo? Então ele está atacando o rei, e o rei ele tem que de alguma forma se movimentar, ou alguma outra peça tomar o cavalo, tudo bem? O rei ele está dando cheque no próprio rei, na dama e nessa torre aqui. Então é praticamente uma jogada fatal para as brancas. Isso daqui é uma jogada que pode definir os rumos futuros da partida, tá? Então para vocês verem o quanto que o cavalo ele tem assim essa abrangência, e é essa parte que eu gostaria de falar para vocês, só para concluir os movimentos, seguido aí do problema do cavalo, ou o passeio do cavalo, que é chamado, que é um problema tanto enxadrístico para treinar, quanto matemático, tá? Agora, aqui, o nosso programa, nós batizamos desde o início, desde a programação, do planejamento, como xadrez e estratégia. Aquela estratégia que diz até o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, que ele fala em várias línguas, mas o original dele ele vem do grego, né? Strátegos, que quer dizer o general, general ou a arte do general. Então, quer dizer, o general é aquele que ele toma a decisão, que ele está no topo da pirâmide lá do exército, e ele toma as decisões, às vezes, numa campanha, numa guerra e tudo mais. Então, a estratégia, ela tem que vir de cima e tem que passar para todo. Isso vale para a empresa, isso vale para a política, praticamente para tudo, até para as nossas decisões pessoais, nós temos que ter estratégia. Seja do ponto de vista financeiro, do cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde é estratégico, por quê? Porque a saúde é o que vai nos manter pelo resto da vida, e é o recurso que a gente vai mais precisar durante a vida toda, tá? Seja do ponto de vista do equilíbrio espiritual, tudo mais, tal, independente de crença ou não, estou falando só equilíbrio, nós precisamos ter a estratégia. E aí, o que eu preparei para esse programa de hoje foi, assim, um certo paralelo do xadrez com os outros esportes, algumas curiosidades que eu peguei ao longo da vida, ou que eu li, assim, né, sobre o xadrez, os outros esportes e tudo mais, tá? Então, eu vou começar só falando para vocês do xadrez aliado ao futebol, de uma situação que eu vi, que aconteceu na Copa de 1970. Eu tinha 10 anos em 1970, e depois eu vi o treinador, que era da seleção brasileira na época, o nosso querido, hoje saudoso, Mário Jorge Lobo Zagallo, ou simplesmente Zagallo, né? O velho, chamado Velho Lobo, que ele foi um estrategista, sim. O Zagallo estava até conversando antes com o meu filho, que entende muito assim de esporte, é jornalista ele também, ele é da área de comunicação. Falei, quantas Copas, né, que o Zagallo esteve? Aí a gente contou 7 Copas, ele disputou 2 como jogador, 1958 e 1962, que ele foi bicampeão dessas duas. Em 1970 ele estava como técnico principal, aí a gente vai contar já a história de 1970, o que tem a ver com xadrez.
Em 1974, que ele participou também como técnico, infelizmente ele não foi campeão, ficou em quarto lugar. Perdeu de outro estrategista, né, o treinador da Holanda e depois da Polônia. Em 1994, ele foi tetracampeão, então quer dizer, ele é o único tetracampeão mundial de futebol, duas como jogador, uma como treinador e outra como auxiliar técnico, que ele foi também em 2006 e foi técnico também em 1998, vice-campeão que perdeu para a França. Mas vamos lá. Em 1970, o técnico da Alemanha era o Alf Hansen, um excelente treinador também, e o do Brasil era o Zagallo, né? Numa partida assim em que o pessoal, os jornalistas falam que foi a defesa mais difícil de todas as Copas, em que o Gordon Banks ele defende um cabeceio do Pelé, depois de um cruzamento que veio da direita, se não me falha a memória do Jairzinho, e ele praticamente ele atravessou totalmente o gol para tirar de voleio aquela cabeçada que o Pelé cabeceou de cima para baixo. E aí, o Zagallo, ele comentou muito tempo depois o seguinte, falou, olha, aquilo lá não foi uma partida de futebol, foi uma disputa de um xadrez futebolístico entre nós e a equipe técnica da Inglaterra, e que acabamos vencendo, foi um gol do Jairzinho, e foi a partida mais difícil que a seleção brasileira fez lá. Então, o Zagallo comparando aí o xadrez com o futebol, eu achei lindo eu achei maravilhosa, né? Aquela fala do Zagallo muitos anos depois dele falando daquela partida de futebol, tá? Agora vamos lá, no vôlei, eu falo, pô, o vôlei tem tudo a ver também com o xadrez. Eu lembro uma vez que eu treinava uma equipe feminina de vôlei, isso em 1983, 84, ficamos muito tempo invictos, né? Tinha 12 atletas lá de qualidade mesmo, assim, lógico, era uma equipe amadora, mas a gente treinava ela nessa época. E aí o que que acontece? Quando eu pego assim as funções do vôlei, o levantador, o oposto, né, os dois ponteiros, o central e o líbero, eu falo que essa peça aqui, ó, esta peça aqui, o cavalo, ele praticamente, pro xadrez, ele tá pro xadrez como as 6 posições do vôlei estão lá, tá? Ele ataca, ele defende como ponteiro, ele, quando a gente fala de levantamento, ele prepara uma jogada para que outras, como a torre, ela possa atuar aqui como ala. E o outro dos esportes que eu quero deixar claro para vocês, que tem tudo a ver também, é o basquetebol, né? Do basquete do Michael Jordan, do Scott Pipers, dos nossos queridos, a Hortência e o Oscar, que foram alas. E o cavalo, a mesma coisa, ele atua como ala, ele é reboteador em algumas vezes, tá? Lógico, não tem rebote aqui, mas como assim um paralelo com o basquete. Então, para todos. E finalizando, o pugilismo, o boxe, eu não, assim, eu gosto do boxe mais a questão estratégica do que os golpes. Eu não sou muito assim de luta, violência, essas coisas. Mas o Lennox Lewis, ele falou assim que o boxe ele é muito mais cabeça, pensamento, às vezes, a estratégia para ele se preparar, do que propriamente a luta. A luta vai ser o resultado dos dois que estiverem melhor preparados. E aí eu fiquei sabendo que o Lennox Lewis, deixa eu ver o nome dele inteiro aqui, Lennox Claudius Lewis, que é um inglês, né, naturalizado canadense, foi medalhista olímpico e, segundo o próprio Mike Tyson, foi um dos melhores lutadores que ele viu assim na vida, né? O Tyson, que é uma referência. Ele gosta de xadrez. Ele falou assim que o esporte que mais se identificava com o boxe era o xadrez. Uma vez eu li isso na coluna do Helder Câmara, né, que foi o grande enxadrista brasileiro, junto com o Mequinho. Eu gostei muito disso. Então vocês veem que o xadrez ele tem muito a ver com os esportes. Aí você fala, mas o xadrez é puramente cabeça. Não. A gente tem que se preparar fisicamente. Quem joga xadrez tem que se alimentar bem. Quem se dedica, estou dizendo principalmente, tá? Quem joga de forma amadorística é outra coisa, mas quem se dedica mesmo ao xadrez assim, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do sono e tem que fazer exercícios físicos, de preferência natação, caminhadas, corridas e tudo mais, tá bom? Então é isso, assim, vamos dizer, um paralelo que eu fiz. Primeiro falando do passeio do cavalo, a importância.
e um paralelo do xadrez com alguns outros esportes. Eu agradeço aqui a atenção e a oportunidade que eu estou tendo de falar sobre xadrez e estratégia. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.